Sejam bem-vindos. É uma notícia que nos acaba de chegar. Em Angola, a UNITA aceita o acórdão do Tribunal Constitucional e Isaías Samakuva assume a liderança do partido até novo congresso, cuja data será fixada na segunda quinzena deste mês. É uma notícia a que vamos voltar no decorrer deste jornal. E voltamos à notícia com que abrimos este jornal. A UNITA aceita o acórdão do Tribunal Constitucional e Isaías Samakuva assume as rédeas do partido até à eleição do novo presidente em sede do próximo Congresso. O conclave será marcado na próxima quinzena deste mês. Adalberto Costa Júnior sai, mas diz que o faz de forma tranquila e apenas temporariamente. Que o 13º Congresso Ordinário não violou nem a Constituição, nem a lei, muito menos os instrumentos normativos do partido, porque foi convocado por quem tinha legitimidade de o fazer. O partido garante que vai acatar a decisão do Constitucional, mas Costa Júnior fala em graves atropelos do acórdão, considerando estar desprovido de fundamento jurídico legal. Com muita pena que essa apreciação do Tribunal Constitucional está desprovida de fundamento jurídico e doutrinário, acolhido na ordem jurídica angolana, e representa uma grosseira interferência na vida interna da UNITA, o que não lhe é permitido por lei. Sai Adalberto e regressa Isaías Samakuva, que vai assumir as rédeas do partido no momento de crise por imposição do Tribunal. A UNITA vai não apenas conformar-se à decisão do Tribunal, mas vai aproveitar esta ocasião para mobilizar a cidadania e consolidar o movimento social rumo à construção de um verdadeiro Estado de Direito democrático em Angola. Samakuva pediu união e a manutenção da tranquilidade. A palavra de ordem neste momento, eu repito, é serenidade, tranquilidade e unidade. O Tribunal Constitucional anulou a eleição de Adalberto Costa Júnior para presidente da UNITA por irregularidades ligadas à sua dupla nacionalidade, que se mantinha quando da candidatura, tornando nulas as suas decisões já no cargo, o que leva à anulação do 13º Congresso de 2019. Isaías Samakuva foi declarado hoje presidente da UNITA. Partido do Galo Negro garante que vai cumprir o acórdão do Tribunal Constitucional. Siga no seu jornal. Boa noite, é destaque neste jornal. Isaías Samakuva foi oficialmente declarado presidente da UNITA. O facto foi anunciado hoje em conferência de imprensa realizada no Complexo Suvismo, em Viana. O Partido do Galo Negro anunciou também que a data da realização do próximo Congresso da Força Política, fundada por Jonas Savimbi do país, será conhecida na segunda quinzena do mês em curso. Nos termos da decisão prolatada, no acórdão número 700/2021 do Tribunal Constitucional, os dirigentes da UNITA vêm, pelo presente, informar o seguinte. Primeiro, assume nesta data, 8 de outubro de 2021, a presidência da União Nacional para a Independência Total de Angola, o senhor Dr. Isaías Henrique Ngola Samakuva, até a eleição do novo presidente do partido em sede do 13º Congresso Ordinário. Segundo, são reconduzidos os órgãos colegiais do 12º Congresso, nomeadamente a Comissão Política e o Comitê Permanente. Terceiro, é marcada para a segunda quinzena do corrente mês de outubro de 2021 a reunião da Comissão Política da UNITA para, nos termos dos instrumentos aprovados pelo 12º Congresso do Partido, fixar a data da realização do 13º Congresso da UNITA.
E a UNITA garante que vai cumprir o acórdão do Tribunal Constitucional que anula o 13º Congresso do partido. Ainda assim, Adalberto Costa Júnior defende que o conclave não decorreu à margem da lei. Já Isaías Samacuva apela ao reforço da unidade no seio do partido. O Complexo do Sovismo foi nesta sexta-feira palco de uma das mais concorridas conferências de imprensa realizadas no local. Afinal, era o momento em que a UNITA tornaria pública a sua posição sobre o acórdão que anula o 13º Congresso do partido. Adalberto Costa Júnior sai e Isaías Samacuva regressa à liderança da UNITA. Na sua primeira intervenção à frente dos destinos do Galo Negro, o político faz uma advertência. Sinto que a situação ora criada fornece-nos uma bela oportunidade para dialogarmos mais abertamente sobre o rumo que pretendemos dar ao nosso país. É uma oportunidade para ultrapassarmos as nossas pequenas diferenças internas. Os problemas de Angola são tão graves, a crise está tão aprofundada que não devemos nos distrair com questões que nos dividem. Este é o momento de serenidade, de tranquilidade e de unidade. Visivelmente inconformado, Adalberto Costa Júnior defende que não houve violação do Estatuto da UNITA. A UNITA deixa bem claro que o 13º Congresso Ordinário não violou nem a Constituição, nem a lei, muito menos os instrumentos normativos do partido, porque foi convocado por quem tinha legitimidade de o fazer, o então Presidente Isaías Samacuva, ouvida a Comissão Política, tal como rezam os estatutos da UNITA. Não houve violação da agenda do 13º Congresso, pois ela obedeceu o que orientam os estatutos do partido. Isaías Samacuva admite que a UNITA passa por momentos difíceis e por isso apela à unidade do partido. Nós, membros da UNITA, devemos manter serenidade e a tranquilidade para preservarmos a unidade. Dirigentes e não dirigentes, todos devemos, neste momento delicado, promover a unidade no seio do partido. Segundo o acórdão do Tribunal Constitucional, Isaías Samacuva deve manter-se à frente dos destinos da UNITA até a realização do próximo Congresso do partido. Em estúdio, o jurista Sebastião 25. Boa noite, obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Zimbo. Isaías Samacuva volta à liderança do partido do Galo Negro. Está assim a cumprir ou cumprido o acórdão do Tribunal Constitucional. Nesta altura está tudo em conformidade com a lei? Bem, é uma consequência direta da nulidade do Congresso. Volta tudo à forma inicial, ao que era antes de se realizar o Congresso. Portanto, e na altura, a Presidente da UNITA era Isaías Samacuva, deve continuar a exercer essas funções até que internamente, a nível do partido, observando as disposições estatutárias, se eleja um novo Presidente. É uma situação de todo nova para a UNITA e para a democracia angolana, para o direito constitucional angolano, porque nunca tinha ocorrido uma situação semelhante num contexto de muita polarização e num contexto pré-eleitoral. Portanto, isso aumenta a pressão sobre a UNITA e o estado de comoção que vimos testemunhando desde o dia em que se conheceu esta decisão, esta deliberação, melhor dizendo, do Tribunal Constitucional. Pois é, Adalberto Costa Júnior considera esta decisão judicial já tornada pública na quinta-feira um erro básico e imperdoável. Não esperava, com certeza, talvez por esta decisão. Qual é o seu comentário face a esta afirmação? Bem, as reações ao acórdão são diversas e tem que ver com o lado, tanto com as posições de cada um dos atores políticos, né, e do eleitorado. Para quem está do lado mais prejudicado, do ponto de vista político,
da decisão, claro está que era expectável ouvir uma reação desta natureza, não é? O eleitorado também está dividido, portanto, aqueles que são pró o UNITA ou pró MPLA, portanto, estão, porque aqui, em última instância, do ponto de vista político, releva uma situação que acaba opondo as duas forças políticas principais do nosso panorama político, não é? E se por um lado há um partido maioritário no poder que vê o seu adversário fragilizado, por outro há um adversário que se sente injustiçado, mas os argumentos técnicos e jurídicos são aqueles que constam do acórdão. Pode ser ainda objeto de recurso, claro está, mas creio que mais do que isso a UNITA percebeu que em vez de investir numa batalha jurídica legal portanto, em sede de recurso, tende a encontrar soluções, tendo em conta o prazo apertado do calendário eleitoral que está em marcha e não para. Mas acredita que este recurso vai acontecer? Adalberto Costa Júnior referia há pouco que não houve uma violação dos estatutos da UNITA, nem uma violação da agenda. A mim não parece que a UNITA vai investir forças, vai investir capital neste processo, portanto, de recurso. Parece-me que se vão concentrar essencialmente em encontrar a solução para ultrapassar este constrangimento causado pelos efeitos do acórdão. E para isso têm que lidar com um calendário muito apertado. Eu estive a consultar os estatutos da UNITA. Não há, aliás, não me parece que haja algum partido que tenha isto previsto nos seus estatutos. Não há previsão para situações semelhantes a esta. A única previsão que há é da renúncia do Presidente, que dá lugar à assunção de funções por vice-presidente do partido, e um prazo de 6 meses para se realizar um congresso extraordinário eleitoral. Portanto, creio que este prazo, e depois há dúvidas sobre o texto do artigo estatutário sobre essa matéria, se é até 6 meses ou se é dentro do prazo limite de 6 meses, mas creio que há aqui uma grande pressão que vai ter que ser gerida pela UNITA de forma inteligente. E creio que a forma pacífica como receberam o acórdão demonstra que vão se concentrar mais na solução do que em agudizar o problema. Até porque, do ponto de vista político, parece ser algo do qual se possa extrair alguma vantagem, na medida em que há aqui um sentimento de vitimização, não é? E isso pode ser politicamente bem aproveitado para angariação de eleitorado. Falava no prazo de até 6 meses para a realização de um próximo congresso, o que é facto... Não, era uma suposição. Portanto, o Estatuto diz no prazo de 6 meses. No prazo de é uma questão de interpretação. 6 meses. Em termos constitucionais, queria que me esclarecesse o que é que a lei diz sobre isso, mas dizia que o Partido do Galo Negro já marcou o seu congresso, fala na segunda quinzena do mês em curso. Como é que olha para este tempo e o que é que a lei estabelece? Bem, a lei estabelece que as alterações estatutárias e as eleições dos órgãos de liderança dos partidos devem observar o que os estatutos prevêem, não é? E nesse caso, portanto, há uma remissão. A lei remete neste caso, refiro-me à data para a reunião que poderá definir o Congresso. É uma reunião preparatória, em princípio. Exatamente. Faz todo sentido que a UNITA se reúna com urgência, porque o assunto é urgente. Não pode esperar, o calendário político não para, não há margem para se negociar a alteração do calendário político e é natural e era expectável que se fossem mexer, não é? No sentido de procurarem consensos internos de modo a realizarem um conclave que vá corrigir a situação que se vive neste momento, que é de terem um congresso anulado e ter uma liderança que já estava quase que reformada, se podemos dizer,
para aguentar um período historicamente particular da UNITA e especial para a democracia angolana. Acredita na recandidatura de Adalberto Costa Júnior? Qual poderá ser a posição de Isaías Samakuva? A mim parece que Adalberto Júnior sai fortalecido e creio que num cenário de congresso eleitoral da UNITA não consigo imaginar que haja mais do que um candidato. É muito provável, olhando para o cenário político atual, que o candidato único seja Adalberto Costa Júnior, né? Na medida em que, durante estes 2 anos em que esteve a exercer as funções de presidente, terá angariado alguma popularidade internamente também. E creio que a ser realizado o Congresso há de beneficiar Adalberto Costa Júnior, ao nível da UNITA. Mas ainda assim acredita numa possível candidatura de Isaías Samakuva? Não me parece de todo. Não se havia então as surpresas? Não parece de todo por 2 razões. Primeiro, porque não parece que ele esteja interessado nisso. Não é? Esta situação é forçosa, teve que se ir buscar o presidente Samakuva para continuar a exercer funções, mas também porque durante estes 2 anos creio que houve um trabalho da direção da UNITA que fez com que ganhasse alguma popularidade, né? E trouxesse algum eleitorado que outrora jamais estaria com a UNITA. Pelo menos pelos sinais externos, pelo é uma situação nova que se vive no país. Lições para o futuro, muito rapidamente. Bem, eu acho que a lição principal vai ser os partidos políticos terem muita atenção aos seus estatutos quando forem organizar tanto congressos e realizar eleições internas. Portanto, há de haver aqui muito cuidado doravante, porque fica a lição de que o Tribunal Constitucional poderá, né, havendo interesse de militantes insatisfeitos, desencadear procedimentos semelhantes a estes e causar constrangimentos com essa decisão, um constrangimento político. Tecnicamente pode ser aceitável a decisão, mas do ponto de vista político e eleitoral, tanto é que um constrangimento. E então a lição que fica esta, é dos partidos observarem a risco aquilo que aprovam como estatutário. Sebastião 25, obrigada pela sua presença. Boa noite. Boa noite. Um bom fim de semana. Igualmente, obrigado. A direção da UNITA esteve reunida esta tarde e analisou o acórdão do Tribunal Constitucional que suspende o 13º Congresso do partido. O Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA acatou o que vem expresso no acórdão do Tribunal Constitucional relativo à anulação do 13º Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior como presidente do partido. Na reunião desta sexta-feira, este órgão do Partido do Galo Negro decidiu, entre várias questões, a indicação de Isaías Samakuva para presidente do partido até a realização do próximo Congresso que vai eleger o novo presidente do partido. São reconduzidos os órgãos colegiais do 12º Congresso, nomeadamente a Comissão Política e o Comitê Permanente. Terceiro, é marcada para a segunda quinzena do corrente mês de outubro de 2021 a reunião da Comissão Política da UNITA para, nos termos dos instrumentos aprovados pelo 12º Congresso do Partido, fixar a data da realização do 13º Congresso da UNITA. Isaías Samakuva, ao tomar da palavra repetidas vezes, apelou à serenidade, tranquilidade e união dos militantes. Devemos manter serenidade e a tranquilidade para preservarmos a unidade. Dirigentes e não dirigentes, todos devemos, neste momento delicado, promover a unidade no seio do partido. Samakuva considera que o momento deve servir para a reflexão e encontrar oportunidade para serem ultrapassadas as pequenas diferenças existentes. Sinto que a situação ora criada fornece-nos uma bela oportunidade para dialogarmos mais abertamente
sobre o rumo que pretendemos dar ao nosso país. É uma oportunidade para ultrapassarmos as nossas pequenas diferenças internas. O diálogo vai ser a bandeira enquanto estiver à frente da UNITA para a defesa dos ideais que norteiam a essência do seu partido. A UNITA vai não apenas conformar-se à decisão do Tribunal, mas vai aproveitar esta ocasião para mobilizar a cidadania e consolidar o movimento social rumo à construção de um verdadeiro Estado de Direito democrático em Angola. De salientar que o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA vai reunir-se na segunda quinzena deste mês para definir a data da realização do 13º Congresso.